Fala pessoal, estamos aqui novamente. Estamos trazendo aí para o canal o nosso terceiro vídeo. Essa semana nós abordamos um tema bastante interessante, tanto para quem é iniciante quanto para pessoas que já conhecem a Bolsa de Valores. Vale a pena você ter uma ideia o que você precisa para estar trabalhando com contratos futuros, né? Aqui nós vamos abordar os principais tópicos que você precisa saber para você estar fazendo esse tipo de investimento. Nós vamos comentar aqui sobre como eles funcionam, o que é um contrato futuro e também vamos estar exemplificando como que você pode estar investindo nele. Também a parte de peculiaridades dos contratos. Afinal, um contrato de milho ele é parecido com um contrato de soja, mas tem algumas peculiaridades do próprio produto. Nós também temos o contrato de boi, que ele já é diferente, né, de um contrato de milho e de soja. A gente vai estar especificando aí, né, comentando no decorrer do vídeo. Então, pessoal, sem muito mais delongas aí, vamos estar tentando entender, né, o que você precisa saber para pessoas que são iniciantes e também para pessoas que já conhecem a Bolsa de Valores. O mercado de ações e o mercado de derivativos, que é onde se encontram os contratos futuros, eles são um pouco diferentes, né? O modo de você estar investindo nele, o modo de você operar eles é um pouco diferente entre os dois, né? O mercado de ações ele, para quem está iniciando, ele é um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil de você estar entendendo. Enquanto o mercado de derivativos, o mercado de contratos futuros, eles já demandam um pouquinho mais de atenção, de informação, ou até mais, um pouquinho mais complexo que o mercado de ações. Porém, nada impede que você, uma vez que entenda como é que ele funciona, você já consiga operar de forma tranquila, de forma simples. Então, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente já vem especificando isso aí nos outros vídeos. É um pouquinho mais minucioso, com um pouquinho mais de detalhes, assim, mas ele é muito simples de operar e também é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Então vamos, eu trouxe aqui para o nosso vídeo de hoje três tópicos que a gente vai estar comentando no decorrer do vídeo. O que são contratos futuros, como funcionam as negociações com esses contratos futuros e também quais as melhores opções para buscar oportunidades para você estar investindo através desses contratos futuros. Então, vamos primeiro partir do início, vamos apresentar o que são os contratos futuros, né? Eu acabei anotando essa frase aqui, que eu achei uma frase muito interessante para descrever o que é um contrato futuro. Eu acabei pensando nela e para não esquecer, para trazer para vocês, eu acabei anotando ela aqui. Então, de um modo geral, né, o contrato futuro aí nada mais é que um contrato aí que você firma a compra ou a venda de um produto, né, em uma determinada data para execução, né? Então, o que a gente dá para tirar aqui? Contrato futuro nada mais é que um contrato de compra e venda que você tem uma determinada data de vencimento para você liquidar esse contrato. No caso da Bolsa de Valores, nós vamos trabalhar apenas com liquidação financeira. Então, você vai estar envolvendo apenas dinheiro nessas negociações, né? Você não precisa ter o produto em si para você fazer, para você negociar uma dessas commodities agrícolas. Então, cada produto, a gente já comentou que eles têm suas próprias especificações e padrões. A Bolsa de Valores ele definiu padrões para que quando você estiver negociando um contrato, né, você saiba o que você está negociando. Eles são padrões, são lotes fechados, né? Já vou adiantando aqui para dar um exemplo. O contrato de milho, ele é padronizado com 450 sacas de milho. Então, se você está operando com um contrato de milho, é como se você estivesse operando com 450 sacas do produto, do grão. Então, a gente vai estar abordando essa questão aí, que é um negócio que você vai estar
tendo contato direto. Toda vez que você for fazer investimento, você tem que pensar, olha, eu estou trabalhando com X quantidades de contratos, ou então eu estou trabalhando com X vezes 450 sacas de milho, por exemplo, né? Então, assim, é algo que você precisa entender e saber. Mas isso aí a gente vai estar explicando um pouquinho mais para frente no vídeo. Então, pessoal, depois que eu falei o que é um contrato futuro, de um modo geral ali, nada mais é que um contrato de compra e venda. É como se você estivesse firmando com outra pessoa que você tem o produto e vai entregar para ela, ou que você quer adquirir o produto que ela está vendendo, né? Então, assim, é como se fosse uma negociação normal, né? Mas você não vai precisar ter nem o produto físico e também não vai precisar deixar fixo um capital, né, nesse investimento. A gente vai estar discutindo também um pouquinho mais para frente, no mercado de derivativos, né, a gente negocia com margens de garantia. Essa margem de garantia ela tem algumas peculiaridades, né, que a gente pode estar exemplificando aí e distinguindo com relação a ações. Né? Então, pessoal, o que é margem de garantia? Margem de garantia nada mais é que um capital que você vai dar de garantia para fazer aquela negociação. Então, por exemplo, quando eu faço uma negociação de boi, né? Eu quero comprar boi, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho lá o dinheiro, a pessoa tem o produto físico, no caso os animais. Para fazer uma negociação com ela, a gente firma um contrato em que a minha garantia é o dinheiro que eu tenho e a garantia da pessoa é os animais, né? Isso aí é uma negociação no físico. Mas e na bolsa de valores, o que que acontece? Como a gente trabalha apenas com negociações financeiras, né? Execuções financeiras, eu, como comprador ou como vendedor, eu tenho um capital dentro da corretora e eu uso esse capital como margem de garantia, como minha palavra ali que eu vou fazer aquela negociação com tal pessoa. E o que que acontece? Então, por exemplo, eu trouxe um contrato de milho aqui, né? O valor estava em 46,11. Isso quer dizer que um lote fechado, um contrato, né, equivaleria aí, o valor cheio dele, um capital de 20 mil, quase 20.750 reais aí, né, arredondando um pouco. Então, se eu tivesse que utilizar o capital inteiro para você fazer a negociação, eu precisaria desses 20.750. Mas a Bolsa de Valores, para conseguir aumentar essa liquidez, né, no mercado e também facilitar mais as negociações, ela não trabalha com capital inteiro para contratos futuros. Ela trabalha apenas com uma margem de garantia, né? No caso, uma porcentagem do capital inteiro que você precisaria para negociar e para você conseguir trabalhar com esse contrato. Então, por exemplo, eu trabalhar com um contrato, eu vou estar trabalhando com 20.750 reais, mas eu não preciso de todo esse capital para mim estar investindo. Eu ia precisar, no caso, da margem de garantia aí de 1.350 reais, valor aí de 6,5% do valor cheio, né? Esse é o valor que eu ia precisar ter na bolsa. Então, por exemplo, eu com 1.350 reais eu ia estar movimentando um capital de 20.750. Isso que faz os contratos futuros, né, o mercado de derivativos, ter um potencial de alavancagem muito grande, né, um potencial de rentabilidade muito grande. Porque com uma porcentagem do valor total, né, você consegue estar operando com o mesmo potencial do valor total. Então, por exemplo, é como se eu tivesse com 1.350 reais operando com 20.750 reais na bolsa de valores.
Daí, por exemplo, eu fiz uma negociação dessa, né? Eu tenho R$ 1.500 na bolsa, eu vou lá e compro um contrato futuro desses aí. Se eu ganho com a variação do mercado, né? Se eu tiver na compra, eu lucrei 50 centavos aí por saca nessa movimentação. Eu peguei a 46,10, 46,11 e o mercado foi para 46,66. Só um exemplo, né? Eu vou estar ganhando 50 centavos nessa operação. Eu comprei a 46,11 e saí, né, vendi a 46,66. A diferença aí de 50 centavos por saca. Quando eu vou fazer o real ganho, né, eu tenho que fazer a multiplicação desses 50 centavos pela quantidade de sacas que eu estou trabalhando, né? Então, se eu estou com um contrato, é como se eu estivesse trabalhando com 450 sacas. Então, eu faço a multiplicação de 50 centavos para 450, eu vou ter um ganho de R$ 225, por exemplo. Então, isso aí te dá um poder de rentabilidade muito grande, um poder de alavancagem muito grande. Essa aí é a mágica do mercado de contratos futuros, né? É assim também para a questão do dólar. Por que que o dólar é muito atrativo no day trade? Margem de garantia que ele precisa é muito pequena, né? E você tem um potencial de ganho muito alto, né? Mas, claro, tem seus riscos lá. Então, assim, é o chamariz do mercado de derivativos, né? A margem de garantia. Quando eu estou operando, né, algumas plataformas, né, algumas corretoras usam plataformas que elas já mostram o quanto você precisa de margem de garantia para estar operando, para estar investindo num certo contrato. Então, por exemplo, dependendo da plataforma, você consegue estar aí observando, mas se você não conseguir através da plataforma, sempre o contrato futuro ele varia aí em momentos normais de mercado, até 12, 15% no máximo aí do contrato, né? Então, por exemplo, uma forma fácil de você estar entendendo isso aí, né? Você pega o valor do contrato, né? Quanto está valendo aquele contrato. Por exemplo, esse contrato de milho estava a 46,11 por saca, né? Se você multiplica por 450 sacas, você tem o capital inteiro, né? Daí você tira 15%, 10%, 5%, você vai ter a margem de garantia que você vai precisar ter para estar investindo nesse contrato. Pessoal, então, por exemplo, é muito importante a gente saber que a margem de garantia ela altera conforme alguns fatores, né? A gente precisa saber quais são esses fatores e por que que eles alteram. O tempo é o principal fator. Nós temos investimentos quanto ele mais próximo de vencer o contrato futuro, mais barato fica a margem de garantia. Então, por exemplo, eu pego um contrato de julho, né, para o milho. O contrato de julho está em torno de 1.350, R$ 1.400 a margem de garantia exigida para ele. Se eu pegar um contrato para setembro, ele já tem um valor de margem de garantia maior. Eu já preciso desembolsar mais dinheiro, preciso ter um capital um pouquinho maior para mim estar operando num contrato desse, né? Então, às vezes, eu ia precisar de 1.400 no de julho, no de setembro eu ia precisar de 1.900 a R$ 2.000. Então, isso aí é para você entender que dependendo do contrato que você for negociar, você tem essas diferenças de capital que você precisa ter. Então, por exemplo, se você tem pouco capital para investir, você vai ter que operar em contratos mais próximos do vencimento. Enquanto se você tiver mais capital para investir, aí você vai ter um leque um pouco maior para você estar fazendo seus investimentos dentro da bolsa de valores, contratos um pouco mais longos, né? E tudo mais. Questão risco volatilidade. O que que é isso?
Quando o mercado ele tem uma volatilidade, é quando o mercado está um pouco mais sensível, ele oscila muito durante o dia, né? Geralmente, quando o mercado oscila muito desse jeito, é quando tem algum problema ou alguma informação de mercado que faz o mercado oscilar muito, né? As pessoas acabarem negociando muito, especulando bastante, né? O que que ocorre? Quando ocorrem esses períodos de muita volatilidade, geralmente aumenta o risco das pessoas perder dinheiro nessas negociações. Então, o que que acontece? Com uma medida de segurança, a bolsa de valores ela acaba aumentando a margem de garantia que você precisa para fazer as negociações. Isso aí para garantir que se numa dessas oscilações mais fortes, né, você tenha o capital necessário para arcar com as despesas. Porque dentro da bolsa de valores ela trabalha com tanta segurança que você não tem margem aí para dar calote em ninguém. É praticamente impossível alguma pessoa aí fazer as negociações e tomar um calote ou dar um calote dentro da bolsa de valores. Pelo menos eu, nesses 10 anos aí, nunca ouvi de nenhuma negociação que houvesse algum calote, né, algum problema aí por conta de a pessoa não ter dinheiro para arcar com as suas despesas. E mesmo assim, se isso ocorreu em algum momento, provavelmente a corretora arcou com as despesas dela e provavelmente a pessoa deve ter pagado a corretora, né? Só que dentro disso também as corretoras acabam tendo suas próprias medidas de segurança para isso, né? A gente pode estar comentando isso aí num próximo vídeo, como é que a corretora ela se segura, né, e tudo mais. Então, pessoal, voltando aqui para o assunto. Se ocorre muita volatilidade, a tendência é da margem de garantia aumentar. Então, por exemplo, deu um estouro no preço do milho aí, o milho está subindo de forma muito forte, muito rápida. O contrato de julho lá que estava em 1.350, R$ 1.400, ele acaba subindo aí, né, como exemplo, para uns 1.700 reais, né, a margem de garantia. Isso aí para exemplificar que quando o risco aumenta, né, no mercado, a margem de garantia acaba aumentando também. Pessoal, o preço do contrato também influencia. Então, por exemplo, ano passado, se eu pegar um contrato de boi, ele estava em torno daí de uns R$ 160 o contrato de outubro de 2019. Se eu fizer as contas dele, ia dar em torno aí de uns 3.600 a R$ 4.000 de margem de garantia exigida para o contrato de outubro, né, para esse mesmo período. Se eu pegar o desse ano, o preço já está em 210, R$ 213. A margem de garantia exigida por esse mercado está em torno aí de uns R$ 6.000 a R$ 7.000. Isso por conta do preço, um pouco por conta da volatilidade, né, do risco. Por isso ele acaba aumentando um pouco mais a margem de garantia, né? Mas então, por exemplo, o preço ele aumenta também ou diminui a margem de garantia. O tipo de contrato, como eu falei, né, vai depender aí do produto que você vai estar operando. Então, por exemplo, o milho, ele vai ter uma margem de garantia diferente da soja, que também vai ter uma margem de garantia diferente do boi. Então, para cada produto, vai ter uma margem de garantia diferente. Não é que para o milho é uma margem de garantia, para a soja também é a mesma e para o boi é a mesma. Não. Cada produto tem a sua margem de garantia exigida. Então, pessoal, passada a margem de garantia, né, o que que a gente precisa lembrar, né? Que a gente não precisa do valor cheio do produto, né? A gente precisa apenas de uma porcentagem e que essa porcentagem vai variar conforme os fatores que eu elenquei: tempo, risco, preço do contrato, o tipo do produto que você está utilizando. Então, assim,
Tudo isso você tem que levar em conta na hora de fazer o investimento. Ah, eu tenho pouco dinheiro para fazer investimento. Eu vou buscar um contrato de milho, que ele é o contrato assim mais barato. E se eu não tenho muito dinheiro para investir, eu vou ter que procurar uns contratos aí com um tempo de vencimento mais próximo, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, muito dinheiro lá para investir, o que que eu faço? Eu já tenho um leque um pouco maior, eu tenho umas opções muito maiores, né, para você fazer investimento. Eu posso optar aí por um boi, por uma soja, por um milho. Eu posso optar por um contrato com vencimento um pouco mais distante, né? Ou também posso optar por um contrato um pouco mais curto, porém eu posso entrar com maiores quantidades de contrato, né? Aí vai da estratégia e da oportunidade que você está tendo no mercado. Então, assim, o que que é interessante você saber? O mercado de contratos futuros, quanto mais capital você tem para você fazer investimento, você acaba aumentando o seu leque de opções para investir. Você não ganha apenas no valor que você tem, você também consegue aumentar as suas oportunidades, né, de estar investindo. Isso aí é muito bacana, né? Muito bom. Então, assim, nada impede que uma pessoa com pouco capital invista. Nada impede. O único problema é questão de limitações. Uma pessoa com um capital um pouco mais restrito, ela vai acabar negociando alguns contratos mais específicos, enquanto uma pessoa com uma quantidade um pouco mais elevada de capital aí consegue estar trabalhando com um leque de opções um pouco melhor. Então, pessoal, eu falei muito aqui sobre vencimentos e tudo mais. Então, o que que são os vencimentos dos contratos? Para quem já operou, para quem já investiu em ações, uma vez que você tem a ação, você tem ela por tempo indeterminado. Se você quiser ficar a vida toda com aquela ação, você vai ficar a vida toda com aquela ação. Ela não tem um determinado prazo de vencimento. Aqui, os contratos futuros já trabalham um pouquinho mais diferente, né? Os contratos eles possuem os códigos e também eles possuem os meses de vencimento. Então, por exemplo, para cada mês, para cada código ali é para um mês e também tem o código do produto. Então, por exemplo, pessoal, eu falei bastante aí do milho, né? Mas vamos falar um pouco do boi. Um boi com um contrato vencendo aí em maio de 2020, você tem um contrato aí com código BGI K20. Então, por quê? BGI é o código do produto do boi, né? Mais para frente a gente vai estar comentando um pouquinho mais das especificações, mas quando você vai investir na bolsa de valores, é primordial você saber os códigos, como é que são formados os códigos. O código nada mais é que uma sequência, né, de letras. As três primeiras letras, ela caracterizam o produto. A quarta letra, ela caracteriza o mês de vencimento do contrato, né? E o número vai exemplificar o ano. Então, por exemplo, o BGI é o código do produto, né? No caso, o boi gordo. Vencimento, K, vai lá na tabela, K é maio. Então, ó, maio 2020, né? Por isso tem o 20 no final. Então, pessoal, é primordial você saber, primeiro, se você vai operar milho, você tem que saber o código do milho, você tem que saber o código do vencimento e também tem que saber o ano que você quer trabalhar. Então, assim, é muito simples, um pouquinho de prática é necessário para você estar lembrando assim, esses códigos. Porém, uma vez que você começa a trabalhar com mais frequência, você começa a decorar, fica praticamente automático esses códigos para vocês. Mais para frente vou estar exemplificando. A gente tem contratos não para todos os meses. Apenas o boi ele tem contratos todos os meses. A soja e o milho eles possuem alguns contratos durante o ano. E então, o que que é interessante saber, né? Por que que tem esses vencimentos? Esses vencimentos aí nada mais são que um prazo
que a bolsa estimula, para que você consiga negociar, né, esses contratos. Então, por exemplo, eu quero negociar uma soja ou um milho lá para março de 2020. Eu vou lá no contrato de março de 2020 e faço uma compra ou uma venda, né, do contrato para estar negociando. Que trabalham com produto físico, que eles procuram a bolsa de valores para estar se protegendo no mercado. Então, pessoal, trazendo as especificações dos contratos, né? Eu tenho um contrato de soja. A referência do nosso contrato de soja, ele é da Bolsa de Chicago, foi exemplificado. A B3, ela acabou trazendo, né? Acabou espelhando a Bolsa de Chicago para esse contrato, né? Então, nossa referência, as nossas cotações, elas são balizadas no contrato de soja na Bolsa de Chicago. O contrato de soja na Bolsa, ele é trabalhado com 450 sacas por contrato. Então, por exemplo, eu estou com dois contratos, eu estou negociando dois contratos na Bolsa de Valores. É como se eu tivesse 900 sacas em minhas mãos, né? Eu estaria negociando 900 sacas. A cotação na Bolsa de Valores, na B3, ela é dada por dólares por saca, por conta do espelho em Chicago, né? Chicago ela trabalha com dólares, então acabou trazendo a mesma moeda, né? Então, quando você estiver trabalhando com um contrato de soja, você vai estar trabalhando em dólares por saca. O período de negociação dentro da bolsa ele ocorre das 9 horas, horário que abre o mercado, até 15 horas e 30 minutos, né? Isso aí, horário de Brasília. Então, por exemplo, eu posso fazer negociações das 9 até as 15h30. O contrato da soja em si, ele tem algumas especificações. Como a referência à Bolsa de Chicago, a Bolsa de Chicago ela tem alguns intervalos dentro do período de negociações deles durante o dia. Então, por exemplo, a Bolsa de Chicago ela abre num certo período, mas ela tem um intervalo de descanso, digamos assim, né, em alguns períodos, né? Então, por exemplo, o contrato de soja ele abre das 9 às 15h30. Porém, nesse período, entre umas 10h30 e 11h30, ele tem um período aí de intervalo, né? Um período que a Bolsa de Chicago ela para e o contrato de soja ele fica em stand-by, ele não opera nesse intervalo. Contrato de milho, pessoal. Contrato de milho ele já é criado próprio na B3, né? Então a nossa referência ela já muda, né? Igual a soja que é em Chicago. A nossa referência é Campinas. Nosso balizamento de preço ele é feito a partir da referência CPEA. Então, eu quero estudar sobre o contrato de milho, né? Eu fico observando os preços na referência que é o indicador CPEA. O contrato de milho, ele também é balizado em 450 sacas por contrato, assim como a soja. Então, cada contrato de milho que eu estiver operando, eu vou estar operando com 450 sacas. Só que aqui tem uma diferença, né? O contrato aí, a cotação ela é dada em reais por saca. Então, se eu tiver na corretora lá, na plataforma, eu olhar lá 35, 40, 40, aquele valor lá é reais por saca, né? Já o da soja vai estar lá 20, né? 19,50. Esse valor aí vai estar em dólares por saca. Se você quiser saber o valor dele em reais, né? Aí você tem que fazer a multiplicação pelo dólar Pitax, né? Aí você vai ter o valor em reais aí por saca. O período de negociação do milho, ele é um pouco diferente da soja, né? A abertura da B3 é às 9 horas, horário de Brasília, e vai as negociações até às 16h30. Ali o mercado para e depois faz só as negociações de ajuste lá pelas 17 horas e depois abre o aftermarket, né? Que a gente chama das 17 até as 18 horas. Pessoal, e o boi? Né? O boi
Assim como o milho, ele tem a referência no indicador CPE. Então, se eu quero estudar sobre os preços do boi, eu preciso estar alinhado com o indicador CPE. O padrão do contrato de boi, ele é diferente do da soja e do milho, né? Eu trabalho, por exemplo, com 330 arrobas por contrato. Então, assim, quando é grãos, milho e soja, estou operando 450 sacos. Para boi, ah, eu trabalho com 330 arrobas. Por que que é importante saber essa variação? Porque na hora de você fazer a sua multiplicação para rentabilidade, você vai ter que multiplicar, se for para soja e milho, 450 sacas. Se eu estou investindo em boi, né, eu multiplico por 330, que é o valor de arrobas por contrato. A cotação na Bolsa de Valores ela é feita através de reais por arroba. Então, por exemplo, se eu estou vendo lá 167, 168, eu estou vendo 167 ou 168 reais por arroba. O período de negociação ele é igual o do milho, abre o mercado às 9 horas e fecha às 16h30 horário de Brasília. Aí, às 17 horas tem o fechamento do mercado, né, com negociações de ajustes, e das 17 até as 18 o aftermarket, né, que é um período de negociação fora do horário aberto. Então, pessoal, eu trouxe aqui também os vencimentos dos contratos, né? Vocês podem ver que tem alguns aqui que eles estão em destaque, né? Eu vou estar comentando sobre eles, por que que é esse destaque, né? Como eu já falei no vídeo 1, né? Nós temos alguns contratos, eles têm um pouco mais de movimentação que outros, né? Então, eu acabei trazendo eles aqui, né? E a hora que vocês estiverem investindo, é nítido essa questão de diferença de movimentação. Por exemplo, o da soja aqui, né? Falar primeiro quais são os contratos que tem para soja. Nós temos contrato em março, maio, julho, agosto, setembro e novembro, né? Esses aí são os contratos durante o ano que eu tenho para a soja. Quando eu faço uma negociação é, visando as informações, os fundamentos, o período de março e maio, nós temos um maior volume de negociações, né? A gente tem uma maior liquidez nesses contratos. Por que que a gente tem uma maior liquidez? Porque esses produtos, eles estão muito atrelados com a produção, né? A produção do produto. Então, por exemplo, a soja aqui. Por que março e maio? Né? É um período em que nós temos uma produção muito forte, né? É o período que o Brasil produz muita soja. Então, o período de março e maio, né, é um período em que a gente tem muita negociação dos produtores. Também é o período que os americanos eles começam a traçar os seus objetivos, o que eles vão plantar, né? Então, esse período de março e maio ali, eles têm dois objetivos. Para o produtor brasileiro, né? Ele está travando o preço da soja dele, né? E o produtor de soja americano, né? Não só o americano, mas quem planta aí para colher no segundo semestre, é o período de definição da produção dele. Então, ele também vai fazer as suas negociações nesse período. Novembro, março e maio é esse período de negociação aí que eles começam a travar produtos, né? Produtos físicos deles. Então, por isso que esses períodos eles têm mais volatilidade, mais liquidez, né? São mais negociados. Pessoal, o milho ele vai na mesma linha do contrato de soja, né?
Por que que os vencimentos de março e maio eles têm maior liquidez, eles têm uma maior volatilidade, uma maior negociação? Por causa que no Brasil nós temos divisão em dois períodos. Nós temos a primeira safra de milho, que ocorre aí de setembro, né, da primeira chuva aí até fevereiro, março, aí está colhendo, né? E a segunda época de fevereiro, março aí até julho, agosto, né? Dependendo da época que você faz esse plantio. Então, pessoal, quem trabalha com milho, né? Os produtores, eles têm dois períodos para fazer as suas travas, né? As suas negociações do milho. Então, nesse período, é um período em que os produtores também eles estão no mercado, na bolsa de valores, para fazer as suas proteções. Então, por isso que tem um maior volume de pessoas negociando nesses contratos. Então, isso aí que é importante para você. Você, como investidor, você vai procurar onde a negociação está mais favorável, né? Onde está tá melhor a oportunidade. Então, geralmente, quando você tem uma maior movimentação, as chances de aparecer uma oportunidade no mercado, elas são maiores do que quando você não tem movimentação nenhuma ou a movimentação é muito baixa. Então, isso aí é muito interessante você estar atento para fazer as suas estratégias de investimento. Então, o milho é bastante interessante ficar atento nos períodos de março e maio por questões da produção e também no período de setembro. Como eu falei, período de julho, ele acaba tendo uma menor movimentação, uma menor negociação que o período de setembro. Isso aí está atrelado por conta do maior volume de pessoas negociando no contrato de setembro. O contrato de boi, ele já tem todos os meses. Mas por que que tem dois em específico que ele tem maior negociação? É a mesma coisa dos outros contratos. É o período de entrega de animais. Eu tenho o período das chuvas, que a entrega geralmente ali é próxima de maio, né? E também tenho o período de confinamento, que é um período de produção em períodos secos, né? Quando eu não tenho chuva, não tenho capim para engordar esses animais. O pessoal que produz, né, os pecuaristas, eles confinam animais e tratam eles direto no coxo. E essas entregas desses animais, eles geralmente são feitas próximas de outubro. Por isso que o período de outubro é o período onde tem maior volume de pessoas negociando. Tem os produtores fazendo as suas proteções na bolsa de valores e também tem as pessoas que fazem especulação, que aí é onde a gente acaba entrando para dar uma maior liquidez no mercado também. Então, vale a pena você marcar, né, estrelinha nesses contratos aí, passa um canetão, grifa umas 50 vezes aí se for preciso, né? Nesses contratos que eles são os principais contratos para você estar negociando. Eu posso estar negociando um outro contrato, eu quero negociar o de julho, por causa que eu tenho uma margem de garantia insuficiente para estar negociando o de setembro. Claro que você pode, né? Nada te impede, a tendência geralmente é a mesma. Às vezes a questão de negociações, às vezes por ter uma menor quantidade de pessoas negociando, às vezes você não consegue pegar um valor muito atrativo, ou sua margem de ganho dentro do seu investimento, ela é um pouquinho mais limitada por conta dessa quantidade de pessoas mais restritas aí para você estar negociando. Então, sempre é preferível aí você estar negociando nesses contratos que tem maior quantidade de gente negociando do que num contrato que tem uma quantidade mais baixa. Então, pessoal, o que que a gente precisava ter em mente para você fazer as negociações na bolsa de valores? Eu preciso saber o que que é margem de garantia, preciso entender, né, como é que ela funciona. Eu preciso saber que eu preciso ter dinheiro
E outro negócio interessante, eu não preciso ter só dinheiro para fazer essas negociações. Eu quero fazer investimentos, mas eu tenho umas ações lá e meu capital está totalmente preso naquelas ações. Os contratos futuros eu consigo trabalhar com qualquer ativo registrado dentro da corretora que eu opero para dar de margem de garantia. Porque eu não preciso ter o dinheiro em si para estar operando. Eu preciso só de uma garantia de que eu vou pagar aquela conta ali se o mercado acabar revertendo, né? Eu preciso dar essa segurança para o mercado. Ó, se o investimento não der certo, eu tenho dinheiro para quitar. Ele só quer saber disso. E o que que eu preciso saber? Negociações na alta e na baixa. E é muito interessante isso aí. Na bolsa de valores, ela te permite, né, você fazer negociações tanto para ganhar numa alta, para quando ganhar numa baixa. Então, por exemplo, eu posso ganhar com um produto valorizando, mas também eu posso ganhar com um produto desvalorizando. Isso aí é muito interessante, muito bom para quem opera, né? Porque aumenta as oportunidades no mercado, aumenta as frequências de você estar investindo. Então, por exemplo, eu tenho uma soja com um preço lá que está muito alto, que está próximo lá da colheita. Eu tenho 90% de certeza que esse mercado vai diminuir por conta que a produção está chegando, vai ser uma produção com volume muito forte, né? Um volume muito alto. Então, quase certeza que esse negócio vai cair. Eu posso participar dessa queda, né? Eu posso estar ganhando dinheiro com essa queda. Eu entro na Bolsa de Valores, nós temos as descrições, né? Para quem negocia uma alta, ele entra posicionado aí comprado, né? E quem entra numa baixa é posicionado vendido. Então, por exemplo, quando eu quero negociar numa alta, eu compro um contrato, né? Seja ele de milho, de soja, ou de boi, né? O que eu tiver interessado, o que tiver a oportunidade valendo, para na hora que ele valorizar, eu estar ganhando com essa valorização do mercado e depois vender ele num valor mais alto. Quando eu entro na negociação para baixa, eu faço o processo inverso. Eu vendo primeiro o produto, né, num valor que eu acho que ele está muito alto, né, ou que ele está acima do valor que ele deveria estar, e eu ganho na desvalorização desse produto, né? Para daí depois, quando ele chegar num valor menor, eu tá comprando esse produto, né? Então, o que que acontece? Qual a diferença dos dois? Com uma negociação para alta, eu compro para depois vender. Para uma negociação na baixa, eu vendo e quando eu quero finalizar a operação, eu compro o produto. Então, assim, o que é interessante você entender nesse início? Se eu quero participar da alta, eu entro numa posição comprada. Eu quero ganhar dinheiro com a valorização do ativo, seja ele boi, milho ou soja. Se eu quero entrar na baixa, eu entro numa posição vendida para estar ganhando dinheiro numa possível desvalorização do ativo. Isso aí é o que tem que ficar claro desse vídeo, né? Dessa aula de hoje aí. Pessoal, para esse vídeo era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre o conteúdo que a gente abordou. É um conteúdo bastante importante para na hora de você estar investindo, você saber, né, o quanto eu preciso ter para investir, né? Qual que é o meu potencial de ganho? Eu posso ganhar numa alta e numa baixa, mas para isso eu preciso saber como é que eu posso operar. A margem de garantia vai depender de diversos fatores. Dependendo desses fatores, eu preciso de um volume um pouco maior de capital e dependendo desses fatores, eu preciso de um volume menor de capital. Aí vai da oportunidade que você quer e do volume que você quer para fazer o seu investimento. Nós especificamos também, caracterizamos todos os contratos das commodities agrícolas, né? Então, assim, se eu estiver trabalhando com contratos de milho, eu sei que é 450 sacas por contrato,
que na Bolsa de Valores eu vou estar trabalhando em reais por saco. A gente exemplificou também o período que você pode fazer as operações durante o dia. E também nós mostramos a questão da referência, onde é que você pode estar balizando os preços, onde você pode estar estudando os preços em determinada época, até para você entender melhor se o preço está dentro do padrão do mercado, se ele está muito alto, se ele está muito baixo, para estar encontrando suas oportunidades de negociações. Então, pessoal, por esse vídeo era isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima semana.